Saudações, buscadores! Quem busca um dia vai encontrar. Sejam todos bem-vindos ao canal. Neste vídeo, apresentamos uma análise da vida e do legado filosófico do sábio Kapila, as origens, doutrinas e implicações no hinduísmo. Deixando claro que não nos pretendemos donos de nenhuma verdade, apenas na determinação de gerar mais clareza mental e sementes para reflexão e compreensão mais estendida do nosso passado, de quem fomos, para planejarmos aquilo que viremos a ser. 1. Introdução. O sábio Kapila e a busca pela libertação. O sábio Kapila é reverenciado na tradição indiana como o fundador da filosofia Sankhya, uma das mais antigas e influentes escolas de pensamento da Índia. Sua doutrina representa uma tentativa monumental de analisar a experiência humana e fornecer um caminho para a libertação do sofrimento. Qualquer análise de sua vida, no entanto, transcende a biografia convencional. É, em essência, um exame de seu profundo legado intelectual e das tradições míticas que o cercam, as quais servem para contextualizar e autenticar seus ensinamentos. A ausência de registros históricos concretos é suplantada pela força de uma tradição que preservou sua obra como uma resposta atemporal a uma questão fundamental da existência. O problema central que a filosofia de Kapila busca resolver é a libertação do que a tradição Sankhya denomina dor tríplice, o sofrimento intrínseco, extrínseco e sobrenatural inerente à existência mundana. Para Kapila, as soluções convencionais, sejam elas médicas ou rituais, são insuficientes, pois oferecem apenas alívio temporário e estão marcadas por defeitos fatais. Os meios revelados, como os sacrifícios védicos, sofrem de impureza, envolvendo a destruição da vida, a recompensa celestial é transitória, e excesso, a desigualdade que gera inveja. A verdadeira emancipação, argumenta ele, só pode ser alcançada através do conhecimento discriminativo, uma compreensão profunda da natureza da realidade e da distinção fundamental entre a consciência, alma, e o mundo fenomênico, natureza. Este documento explorará a figura de Kapila através da análise de suas origens tradicionais, dos princípios fundamentais de sua doutrina e da linhagem pela qual seu conhecimento foi transmitido. Ao examinar esses elementos, buscaremos compreender não apenas a estrutura de seu sistema filosófico, mas também a motivação compassiva que impulsionou sua busca por uma solução duradoura para a dor humana. A investigação começa, portanto, com as origens de Kapila, um ponto de partida que nos situa entre o mito e a história. 2. As origens de Kapila, entre o mito e a história. Para contextualizar a filosofia de um sábio fundador, é essencial compreender sua biografia tradicional. No caso de Kapila, os relatos de sua vida são predominantemente mitológicos, mas não menos significativos. Essas narrativas, embora não verificáveis historicamente, conferem-lhe uma autoridade transcendental e enquadram o seu projeto filosófico não como mera especulação intelectual, mas como um ato soteriológico de compaixão. Elas o posicionam não como um mero intelectual, mas como um ser de profunda sabedoria e piedade, cujo sistema filosófico nasce de um desejo genuíno de aliviar o sofrimento universal. As tradições antigas apresentam várias versões sobre a origem de Kapila, cada uma conferindo-lhe um status reverencial. Um dos filhos de Brahma. Em uma linhagem, ele é descrito como um dos 7 grandes sábios nascidos da mente de Brahma, o Criador, colocando-o entre os progenitores primordiais do conhecimento.
Apesar da natureza mítica desses relatos, o autor do texto-fonte, S. H. Chandra Banerjee, avalia que, embora a deificação seja um processo compreensível, a tradição afirma seu nome como sendo Kapila e sustenta que ele era uma personagem real. Essa afirmação ancora a filosofia Sankhya em uma figura fundadora, mesmo que sua biografia exata permaneça envolta em mistério. A motivação central de Kapila para desenvolver seu sistema filosófico é explicitamente declarada como um ato de compaixão. Ao ver o universo mergulhado em densas trevas, devido aos ciclos de nascimento e morte, ele foi preenchido de compaixão. Foi esse sentimento que o levou a comunicar o conhecimento dos 25 princípios a seu discípulo Asuri, oferecendo um método para a destruição da dor. Essa narrativa estabelece a doutrina Sankhya não como um exercício especulativo, mas como um presente compassivo para uma humanidade sofredora. A partir dessa figura, cuja vida é definida por sua missão, emerge sua obra monumental, a análise sistemática da experiência humana. 3. A doutrina Sankhya, a análise da experiência humana de Kapila. O trabalho de vida de Kapila, seu verdadeiro legado, é a análise sistemática da realidade e da experiência humana conhecida como filosofia Sankhya. Esta doutrina não é apenas um sistema metafísico, mas um mapa detalhado que diagnostica a causa do sofrimento e prescreve um caminho para a sua erradicação. A seguir, detalharemos os componentes essenciais dessa profunda investigação sobre a condição humana. 3.1. O problema fundamental, a dor tríplice e a insuficiência das soluções comuns. O ponto de partida de toda a filosofia Sankhya é a constatação inegável da existência da dor. Kapila classifica essa dor em 3 categorias, de acordo com sua origem. 1. Dor intrínseca, sofrimento que se origina dentro de nós mesmos, podendo ser corporal, como febre e outras doenças, ou mental, como a ausência de um objeto de desejo ou a presença de um objeto de aversão. 2. Dor extrínseca, sofrimento causado por outros seres externos, como homens, animais, pássaros ou répteis. 3. Dor supernatural, sofrimento causado por forças divinas ou atmosféricas, como frio, calor, chuva ou raios. Diante desse sofrimento onipresente, a humanidade recorre a soluções comuns, como a medicina, ou a soluções reveladas, como os rituais religiosos. Kapila, no entanto, argumenta que ambos os métodos são fundamentalmente insuficientes. As soluções médicas oferecem apenas alívio temporário, sem garantir imunidade futura. Já os meios revelados, como os sacrifícios védicos, apresentam 3 defeitos fatais. Impureza. Muitos rituais envolvem a destruição da vida, seja animal ou vegetal, baseando a busca pela felicidade na infelicidade de outros seres. Destruição. A bem-aventurança celestial prometida por esses ritos é transitória. Assim como as divindades, essa felicidade eventualmente se esgota e o ciclo de dor recomeça. Excesso, desigualdade. A recompensa celestial gera desigualdade, causando dor e inveja naqueles que são menos favorecidos. Portanto, é necessário um remédio que corte o sofrimento pela raiz, de forma definitiva e absoluta. 3.2. A solução radical. O conhecimento discriminativo. Segundo Kapila, a causa raiz de todo sofrimento não está em fatores externos, mas na ignorância, ou mais especificamente, na não discriminação entre a alma, o eu, e a não-alma, o não-eu. É essa confusão que nos leva a identificar o eu puro e imutável com as experiências transitórias do corpo e da mente, gerando apego e, consequentemente, dor. A tese central de Kapila é que a libertação só pode ser alcançada através do conhecimento salvador.
Kapila argumenta que é preciso transcender a experiência para escapar da dor, e isso só pode ser feito através do conhecimento da verdade. Como afirma a fonte, até que vejamos através de uma coisa, não há como ir além dela. Esse conhecimento permite que a alma reconheça sua verdadeira natureza, como uma testemunha pura, imutável e livre, e se distinga de todas as formas e modificações da natureza. Ao transcender a experiência através da compreensão, a dor, que é um produto da experiência, cessa de existir. 3.3. Os dois princípios primordiais: alma, Purusha, e natureza, Prakriti. O sistema Sankhya é fundamentalmente dualista, postulando dois princípios eternos e irredutíveis que explicam toda a realidade. Natureza, Prakriti. O princípio objetivo, o conhecido, em seu estado primordial, é descrita como o não manifesto, a causa primária não causada. É a fonte de onde todo o universo manifesto, da mente aos elementos brutos, evolui. É uma substância plástica, inconsciente e ativa. 3.4. O mecanismo da criação. A evolução a partir dos três gunas. A natureza, Prakriti, é composta por três forças constituintes, ou gunas, que em seu estado de equilíbrio a mantém não manifesta. A evolução começa quando a proximidade da alma perturba esse equilíbrio. Os três gunas são Sattva, a força da existência estável; Rajas, a força da atração; Tamas, a força da repulsão. A partir do desequilíbrio dos gunas, a evolução cósmica ocorre em uma ordem precisa, conforme detalhado na Sankhya Karika. 1. Natureza, Prakriti. O não manifesto, o estado de equilíbrio dos gunas. 2. Intelecto, Mahat Buddhi. O primeiro evoluto é a consciência pura e simples, a faculdade de determinação. 3. Autoconsciência, Ahamkara. O princípio da individualidade, o eu faço, que gera o senso de ego. 4. O conjunto de 16. A partir da autoconsciência, surgem dois conjuntos. Os 11 órgãos, os 5 sentidos de percepção, audição, tato, visão, paladar, olfato, os 5 órgãos de ação, fala, mãos, pés, órgãos de excreção e geração, e a mente, manas, que atua como um sentido central. Os 5 elementos sutis, os rudimentos de som, tato, forma, sabor e cheiro, que são as essências puras das sensações. 5. Os 5 elementos brutos. A partir dos elementos sutis, evoluem os componentes físicos do universo: éter, ar, fogo, água e terra. Para adquirir o conhecimento discriminativo que diferencia a alma de todas essas manifestações da natureza, é necessário um método válido de cognição, o que nos leva à epistemologia de Kapila. 4. A epistemologia de Kapila. Os meios para o conhecimento válido. Dentro de qualquer sistema filosófico rigoroso, uma teoria do conhecimento, epistemologia, desempenha um papel estratégico fundamental. Ela não apenas valida as premissas do sistema, mas também define os métodos pelos quais a verdade pode ser alcançada. Kapila, consciente dessa necessidade, fundamentou sua doutrina em métodos de prova claramente definidos, garantindo que o caminho para o conhecimento discriminativo fosse racional e verificável. A escola Sankhya aprova 3 modos de prova, pramanas, como meios para a obtenção de conhecimento válido. Percepção, pratyaksha, o conhecimento obtido através do contato direto dos órgãos dos sentidos com seus objetos. É a fonte primária de informação sobre o mundo manifesto. Inferência, anumana, o conhecimento obtido através do raciocínio lógico baseado na relação entre uma marca, um sinal conhecido como a fumaça, e o que é marcado por ela, o objeto inferido como o fogo. A inferência permite o conhecimento de objetos que não são diretamente perceptíveis.
Declaração autoritativa, apta vachana. O conhecimento derivado de uma revelação verdadeira ou do testemunho de uma fonte confiável, como as Escrituras Sagradas ou um sábio iluminado. Este modo de prova é essencial para o conhecimento de realidades que transcendem tanto a percepção quanto a inferência. O processo de cognição em si é descrito como uma colaboração ordenada dos instrumentos internos. Os dados brutos e isolados, fornecidos pelos sentidos, são primeiro organizados e sintetizados pela mente, manas, que os transforma em percepções distintas, uma mesa, uma cadeira. Em seguida, a autoconsciência, a ahamkara, apropria-se dessas percepções, relacionando-as ao eu empírico. Eu percebo uma mesa. Finalmente, o intelecto, buddhi, analisa e compreende essa percepção, determinando sua natureza e tomando decisões. O texto-fonte estabelece um paralelo entre a epistemologia de Kapila e a de Immanuel Kant. Ambos os filósofos, apesar de suas enormes diferenças contextuais, compartilham uma ênfase na síntese como um passo essencial para o conhecimento. Para ambos, os sentidos fornecem apenas dados brutos e desconexos. É a atividade das faculdades internas que unifica essas impressões em um conhecimento coerente. Essa comparação reflete a abordagem metodológica do próprio autor do texto-fonte, S.H. Chandra Banerjee, cuja intenção declarada é assimilar a filosofia antiga ao pensamento moderno e alcançar uma síntese do Oriente e do Ocidente. Após delinear o conteúdo de sua filosofia e o método para alcançá-la, a tradição também se preocupou em registrar como essa sabedoria foi preservada e transmitida através dos tempos. 5. O legado e a transmissão da sabedoria de Kapila. Na Índia antiga, a preservação e a disseminação do conhecimento filosófico dependiam crucialmente da linhagem mestre-discípulo. Essa tradição oral garantia que os ensinamentos fossem transmitidos com precisão, acompanhados de interpretações e esclarecimentos que mantinham a doutrina viva e relevante. O legado de Kapila não foi uma exceção, tendo sido cuidadosamente passado de geração em geração. Os versos finais da Sankhya Karika, o texto fundamental da escola, delineiam a linhagem de transmissão da doutrina Sankhya. 1. O sábio Kapila, movido por compaixão, impartiu o conhecimento a seu discípulo Asuri. 2. Asuri, por sua vez, ensinou a doutrina a Panchasika. 3. Panchasika foi o responsável por tornar os ensinamentos amplamente conhecidos, elaborando sobre eles. 4. Finalmente, Isvara Krishna, após ter aprendido a verdade demonstrada por essa linhagem, compôs a doutrina de forma concisa e memorável na obra conhecida como a Sankhya Karika. O próprio nome da escola, Sankhya, oferece uma visão sobre sua metodologia e seu objetivo. Derivado da palavra sânscrita para número, o nome reflete tanto a metodologia enumerativa do sistema quanto seu objetivo final. A designação filosofia enumerativa aponta para a abordagem sistemática de categorizar e analisar metodicamente os 25 princípios, tattvas, que constituem a realidade. No entanto, o termo evoluiu para significar também consideração, decisão e, finalmente, cognição adequada. Assim, o nome encapsula a jornada do sistema, desde a cuidadosa enumeração dos componentes da experiência até a obtenção do conhecimento discriminativo final entre a alma e o não-eu, que é a chave para a libertação. 6. Conclusão. A relevância duradoura da análise de Kapila. A análise da vida e do legado do sábio Kapila revela que sua biografia é inseparável de seu monumental projeto filosófico, fornecer um caminho racional e sistemático para a libertação do sofrimento humano.
As narrativas míticas sobre suas origens, embora não sejam registros históricos, cumprem a função essencial de sublinhar a motivação compassiva que está no cerne de sua doutrina, apresentando-o como um guia sábio que desceu para iluminar um mundo mergulhado na escuridão da ignorância. A contribuição central de Kapila foi fundamentar a salvação no conhecimento discriminativo, deslocando a ênfase dos rituais e da fé cega para a análise racional da experiência. Ao postular a dor tríplice como o problema fundamental da existência e a não discriminação entre a alma, Purusha, e a natureza, Prakriti, como sua causa raiz, ele ofereceu uma solução que dependia da compreensão e da introspecção. Seu sistema enumerativo, que detalha a evolução do universo a partir de 25 princípios, não é um mero exercício metafísico, mas um instrumento prático para que a consciência reconheça sua verdadeira natureza, distinta de todas as manifestações do mundo fenomênico. Conforme me foi revelado, a doutrina de Kapila permanece uma força viva no pensamento indiano. Sua profunda investigação sobre a natureza da consciência, da realidade e da condição humana continua a oferecer uma estrutura poderosa para entender a busca universal por significado e emancipação. O legado de Kapila não reside em uma biografia de eventos, mas na arquitetura atemporal de um sistema que capacita o indivíduo a alcançar a libertação através da clareza e da sabedoria. Bem, pessoal, gratidão a você que nos ajudou assistindo até aqui. Pedimos que deixe seu like, curta o vídeo, inscreva-se e compartilhem estas gotas de orvalho dionisíaco. Estejamos em paz e até breve.